horizontalidade entre as partes. Se eu entendi corretamente a ideia da coprodução. Mas, como o colega perguntou assim, sobre a forma de coordenar, essa iniciativa tem que vir em algum lugar, ela vem espontânea, de repente, cada um no seu canto, pesquisando, trabalhando com coisas similares. Venha cá, coproduzir. E a gente vai coproduzir. Eu acho que como qualquer interação, é uma excelente pergunta, né? Como que a gente começa isso, assim? Posso dar um exemplo? A gente lá na fiscalização, por exemplo, existe uma demanda que a gente tem que lidar com o Mercúrio em relação à finalização do plano da Convenção da Dinamarca, mineração ilegal, é um problema grande. E em relação à fiscalização, existe uma dificuldade muito grande de autuar em poluição e tal. Então, houve uma movimentação, teve um projeto maior que conseguiu recursos e tal. A gente está fazendo encontros, chama as pessoas que pesquisam, convida as pessoas, né, que já entendem do assunto, que lidam com a área. A gente já fez um encontro. E justamente para entender qual é o ponto, porque até onde ela sabe, olha, a demanda é essa, a gente até entender o assunto, conhecer, eles apresentam o conhecimento, eles têm, a gente tenta discutir ali, tem um denominador que a gente tem que chegar sobre o que precisa ser feito. E eu acho que é nesse ponto, acho que a coprodução é a gente se alinhar a partir de uma demanda que existe, que é um problema que a gente vai atuar sobre. E aí eles agregam a gente e a gente de algum modo também vai realizar uma troca. Sim. E aí Eu acho que encontros. Esse é um exemplo de que começou dentro do órgão, né? Do órgão de governo, do órgão de gestão. Na verdade não, foi um projeto, conseguiu um recurso, e aí veio até a gente falar assim, olha, nós precisamos atuar sobre essa questão, qual é o problema dentro desse cenário? Qual é o problema que vocês têm? Porque a Adqual também tem, a Adqual também está junto nisso, por isso fica entrelaçado, né? Na questão do Mercúrio, acho que não sei se tem alguém que lida com essa parte, né? Uma coordenação, né? Então aí foi nesse Então surgiu na academia, era um projeto de... Não, é uma empresa que conseguiu um recurso do governo e aí veio até a gente. O edital fala por isso. O edital alguém pensou na demanda, né? Ela já vai vulgar. Não é do Yanomami, que tem um projeto de uma decisão do Supremo, que foi a do Yanomami, está todo mundo em empresa. Ela conseguiu, na verdade, a fiscalização fez um documento e falou assim, olha, a gente precisa analisar essa questão também. Aí soltou, a empresa viu naquela demanda uma oportunidade de criar um projeto, criou um projeto, conseguiu o recurso, e aí foi alinhando, mas não é só da fiscalização, é um problema que foi indicado. E aí tem uma interface com a DCAR e para resolver a gente precisa dos acadêmicos, de quem está fazendo ciência, de quem já entende, de conhecimentos prévios, para a gente não ter que pesquisar do zero, até porque a gente é um órgão muito preceptor. Infelizmente a gente lida com informações, mas a produção científica não é nosso objetivo. Enquanto a gente é consumidor de conhecimento, a gente tem que buscar em algum lugar. Além de ajudar a produzir. Eu vejo assim, que esse é na minha experiência, eu estou pensando aqui, eu já vivenciei a situação de uma questão aparecer vinda de uma demanda do órgão, né? Então, assim, o órgão escreveu lá um documento estratégico de planejamento, como é que chamava o lema lá? A CRIA. Em que eles queriam diziam ali que tinham esse objetivo, que era importante para eles e que eles queriam fazer isso através de uma colaboração com a universidade. Já teve coisas pessoais, do tipo, São Católico Presidente bateu na porta e disse, temos este problema como técnicos aqui, vamos tentar resolver. Ela vai dar um exemplo sobre isso, uma história que começou há 15 anos atrás e até hoje está em ação. Essas coisas não necessariamente se resolvem rápido, mas... É o que é resolver, né? Exatamente. Então, assim, já teve desde uma pessoa ou um órgão oficialmente e também já vivenciei lá em São Paulo uma coisa que é fomentada pelos financiadores de pesquisa. Então, a FAPESP agora tem vários, né? O edital que eu estou com o Belco Síntese é um edital
completamente de coprodução, porque para você mudar o projeto, você tinha que ter codireção de alguém da academia e alguém do órgão ambiental. Então hoje a gente tem uma codireção do Jampol com o Rafael, num projeto grande, que para além disso ele tinha, né, cada Secretaria do Estado fez uma série de demandas, né, de coisas que, demandas não, assim, assuntos que interessavam, né, importantes, e aí os projetos, além de ter a codireção, eles tinham que se estruturar em volta de uma ou mais daquelas demandas. E a gente já está, né, tem várias coisas andando, coisas de PSA, coisas do PAC, né, do plano de... não o PAC, a aceleração da ação climática, plano de ação climática do Estado, várias coisas que a gente já tem feito juntos, eu posso mostrar um pouco mais. Então eu já vi começar de diferentes maneiras, por um financiamento, pelo órgão procurar, e eu também agora estou num processo que sou eu que estou chegando e dizendo, essa é a mais estranha. Vocês querem que eu ajude? Eu não sei bem qual é a demanda, mas vocês querem. Eu também tenho feito isso, assim, então eu acho que tem jeitos diferentes de potencialmente. Acredito que o ponto comum seja uma demanda, né? Algum interesse, uma soma de interesses ou valores. Eu gosto de usar a palavra necessidade em vez de demanda, sabe por quê? Porque demanda parece que alguém está demandando. Aí você me demanda, eu te entrego. Não, a demanda a gente Mas tem uma necessidade. Mas coprodução é meio que a gente produz sob demanda, entendeu? Coprodução é um termo que dá essa conotação, eu acho. Eu ia só O nome polemizando, coprodução, polemizando. Pode ser. É que tem 5.000 nomes, né? A Manejo da Pratinha, né? Em uma comunidade de pesquisa participativa lá. Ô Renata, na experiência que vocês têm sobre essa coprodução, em geral, o tempo é mais longo, porque requer uma construção mais aprofundada, muitas discussões. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes, algumas respostas que a gente dá para o IBAMA requer rapidez na resposta, né? Então, a gente agora, tal fungo ou tal espécie, a espécie invasora, de que forma vai combater, por exemplo, né? E aí a gente tem que ter resposta rápida por conta de quanto mais aumenta o tempo, né, de resposta, a gente tem um prejuízo maior. Então, eu não sei, assim, agora, né, durante esses 2 dias, se eu consigo responder todos os problemas que nós temos no IBAMA, e que não são poucos, né, por meio de coprodução, entende? Ou se a gente conseguiria, por conta do tempo, que é a preocupação maior, não porque eu não acredito no processo de construção coletiva, mas mais assim, em relação ao tempo que a gente precisaria para construir, sabe? Eu acho assim, eu vou falar um pouco mais disso à tarde, eu acho que eles, em geral, são processos demorados. Mas sabe por que eles são demorados? Assim, vocês me corrijam quem teve envolvimento já. Eu acho assim, o que demora é a gente se entender. Teve um pessoal que insistiu, né, quando estava falando da colaboração, da história da comunicação, né, do entendimento. E como é que você pode colaborar se cada um está falando uma língua e ninguém está se entendendo? Não dá, né? Então, assim, quando a gente junta pessoas que nunca trabalharam juntas e que têm uma cultura, uma perspectiva diferente, a gente demora um tempo para conseguir se comunicar. Então, nesse nosso grupinho que a gente criou, que já era bem homogêneo, para desenvolver um processo formativo, que em grande parte a gente está desenvolvendo aqui com vocês, sobre como ensinar coprodução, a gente passou muitos meses para se entender. Foi assim, a partir do momento que a gente conseguiu se entender, quando um falava, o outro entendia, não ficava essa coisa do tipo, falei colaboração, e um está pensando numa coisa, o outro está pensando em outra, sabe? Porque as palavras, elas são muito diferentes. A gente conseguiu avançar rápido, mas assim, por isso que também tem uma coisa, é que a coprodução, ela é lenta de início, ela exige engajamento e tal, esforço, mas ela gera aprendizado. A segunda vez que você vai para um processo, você já está muito mais
né? Você aprende muito no processo. E se você for trabalhar de novo com as mesmas pessoas, isso já está muito azeitado, né? Então é uma coisa que vai ganhando uma... É que nem, sei lá, por exemplo, eu tenho pouca habilidade manual, como vocês notaram, certo? Mas se eu treinar, eu consigo fazer um crochêzinho. Bem vagabundinho, mas eu faço, né? Trabalhar junto é um pouco isso, sabe? Você vai a primeira vez, você não sabe. A segunda vez, você já sabe. E aí você vai aprendendo a trabalhar junto. Você vai criando as relações, a confiança. E isso, ou seja, vai ficando cada vez menos custoso. Essa é a minha escolha, fazendo uma resposta curta. Mas no começo, são processos mais custosos e eu acho que tem outros motivos para você decidir. E é uma das coisas que a gente queria chegar aqui no final com vocês, era justamente que vocês refletissem quais processos dentro do IBAMA, ou temas, ou assuntos, poderiam ser interessantes, levando em consideração tudo isso que a gente está vendo aqui. Porque também não adianta a gente querer trabalhar com coprodução num lugar onde só tem competição, sabe? Onde os atores estão numa competição tão ferrenha e uma contestação tão ferrenha que não vai ter colaboração. Então tem vários quesitos a serem pensados, inclusive essa questão do tempo, né? Para decidir o que vale a pena investir em colaboração. Você ganha muito, mas não é para toda a situação, certamente não. Diga. Eu acho que ela vai ficar mais grande. Então, eu queria responder também, fazer uma complementação do que ele falou. Nesse tempo que a gente vem fazendo colaboração, produção, o que eu percebi é que dentro do IBAMA existem demandas diferentes. A gente fala demanda, né? Existem questões diferentes. Tem questões que são mais estruturantes, que elas servem para orientar questões pontuais. Então, soltura de animais silvestres é um negócio bacana ou não? Você não vai fazer isso e ter uma resposta simples e nem vai ser de um dia para o outro. Mas, se eu pensar sobre isso, nas implicações, em conteúdos, num tempo, e eu tiver um pensamento, os argumentos ali, um pensamento construído, quando eu for pensar na soltura do bicho X, eu vou beber deste produto orientador. Então, eu acho, Lívia, que para questões mais estruturantes, a coprodução é massa, certo? Ela é adequada, porque você pensa em princípios, em diretrizes, você pega um bom embasamento, levanta fundamentos, não só científicos, mas legais, pensa como esses embasamentos científicos e legais vão ser acomodados no ambiente institucional, que nós temos regras, limitações, né? Então, é uma adaptação. Então, aí você faz uma base para aquela questão estruturante que vai guiar muitas questões pontuais, muitas demandas pontuais que acontecem no dia a dia que você tem que responder em 2 dias. Então, você gasta um tempo maior com as questões estruturantes e responde mais facilmente às questões pontuais. Então, eu acho, na minha experiência, esses anos, eu achei que a coprodução ela é muito adequada e muito útil para pensarmos questões estruturantes que vão, na verdade, nos ajudar no dia a dia com as questões pontuais. Presidente! Tem uma mãozinha ali. Na verdade, eu vou ser bem rápida, porque o que como que é o seu nome? Samanta. O que a Samanta falou era mais ou menos o que eu ia falar de maneira exemplificativa, pensando na época que eu ainda estava na academia e no órgão de gestão. Mas entendendo assim que durante um processo de coprodução você pode ter entrega de vários produtos, digamos assim. Tanto o processo como um todo, que é mais demorado, quanto esse processo que outros produtos que são pontuais que vão ser derivados desse processo mais longo, né? E aí, o que me veio à mente quando eu estava pensando era quando eu estava na universidade, eu era de um grupo de assessoria jurídica popular, que trabalhava em conjunto com o Ministério Público, com o órgão ambiental do Estado e comunidades tradicionais daquela localidade lá no Paraná. E aí, então, a gente tinha desde um processo prolongado de pesquisa qualitativa com aquelas comunidades,
quanto demandas mais pontuais de, por exemplo, o Ministério Público identificar que estava irregular a atividade comercial que aquela comunidade estava fazendo, e aí a gente construía um estatuto social para a cooperativa, que era uma demanda rápida. Então, tem demandas que elas exigem uma resposta mais rápida, mas justamente quando você já tem um grupo alinhado, com valores que já estão em andamento, que você já tem um processo mais prolongado, você tem uma capacidade de entregar aquele produto, atender aquela necessidade, aquela demanda que exige uma resposta rápida, com rapidez e com mais qualidade do que se você começa sem uma coordenação, sem um processo colaborativo. Gabriela, qual é a sua formação? Você não viu no primeiro dia? E aí você apresentou. Deixa eu até me apresentar, gente. Desculpa o atraso inicialmente. Eu tive um probleminha, não consegui chegar antes. Eu sou Gabriela. No IBAMA eu atuo na coordenação de gestão, coordenação geral de gestão estratégica, e minha formação é direito. Sou um pouquinho. Imaginei. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Gabriela. Gente, a gente está de novo com o horário. Agora meu relógio está me avisando que falta muito pouco tempo. Você queria fazer? Posso pedir para você fazer, já tentar fazer um fechamento? Sim. Um mês e meio. Não, ou você pode fazer essa colocação. Ou se quiser, eu fecho. Eu só queria fazer um comentário sobre duas coisas que surgiram, tentando juntar. Uma foi de onde começa, mas quem chama para fazer isso, como começa esse processo. Porque as vários exemplos que saíram foram ou o órgão, ou o pesquisador, ou o fomentador e tal. E é como se fosse assim, o início do zero. Mas depois que começa um processo de produção e se realiza entre um grupo de pesquisa e o setor do IBAMA, você cria se funciona, né? Você cria uma situação de proximidade, de confiança, de aprendizagem social e assim por diante, que acaba deixando, depois do processo acabado, uma porta aberta. E eu estou falando isso com base na experiência que a gente tem lá em Salvador com os órgãos ambientais, com a SEMA e com a INEMA, né? Que são o executor e o planejador. Há muito tempo a gente interage com vários técnicos lá. Isso gerou uma situação de confiança, tanto da universidade como deles em relação ao outro. E o tempo inteiro que aparece uma oportunidade, surgem novas possibilidades de se conversar. Você conhece as pessoas, vai acontecer um negócio aqui, o que vocês acham? A gente senta, conversa, já tem uma Renata disse, né? Depois que você faz uma vez, duas vezes, você vai entendendo como que é esse processo, onde estão as dificuldades, onde que é a terra, e vai facilitando muito. E aí o negócio parece que vira uma bola de neve, sabe? E o tempo inteiro você acaba estabelecendo uma comunicação entre as instituições. Então acho que essa criação de permeabilidade entre as instituições permite fazer isso como o Samantha estava dizendo, né? De fazer inicialmente uma priorização de quais os tipos de processos que poderiam dar um resultado líquido mais bacana, mas que sejam mais transversais, mas que demandem um tempo maior. Você não vai conseguir fazer uma proposição desse jeito para um negócio que tem que resolver para a semana que vem ou para o mês que vem. Mas fazendo essas outras, isso cria, né, uma abertura e vai permitindo que outras coisas aconteçam, que você vai ramificando esse tipo de ação. Então, acho que pode começar também com a produção a partir de um estabelecimento de uma conexão previamente, e isso vai ser muito frutífero, eu acho, do ponto de vista de surgimento de novas oportunidades de começar, e aí você usa todas as oportunidades, né? Quando o órgão tem interesse, quando o prestador tem interesse, quando conseguiu um recurso financeiro, quando saiu um edital, quando apareceu um problema do governo, e eu acho que isso é um outro jeito também, né? Estabelecer uma parceria mais ampla. É interessante, a gente está no Biota Síntese escrevendo agora, tentando botar no papel, conjuntamente, e como ali é um projeto muito grande, que envolve muitas coisas ao mesmo tempo, tem de tudo acontecendo, sabe? Teve algumas coisas que foi assim, Lívia, tipo, cara, a gente acabou de assinar essa cooperação, né? Que era de dar USP com a secretaria, assim, co-direção, de todo um convênio firmado. Ia virar o governo. Olha, e vocês estão vendo o que está rolando, né? Ia virar o governo e eles falaram pra gente, eu não quero saber, para tudo que vocês estão fazendo nos próximos 2 meses, a gente tem que dar um jeito de ajudar aqui, nesse parque. Porque se a gente não botar o pé agora, vai virar, porque tem essas questões todas, né? Que é tudo muito fluido e tal. A gente não vai conseguir criar um ambiente lá dentro que a gente consiga criar semente para estabelecer isso. Então a gente fez uma coisa mais rápida. A gente ficou super satisfeito, ninguém ficou, foi uma correria louca, todo mundo morreu de estresse.
mas foi um jeito que tinha uma intenção política, assim, porque a gente, essas coisas, o financiamento saiu num momento em que, sabe, demorou um monte, não era para ter o negócio aprovado quando ia mudar o governo, tem dó? Como você assina todo o convênio e muda tudo, sabe? Então foi uma coisa que a gente teve que se adaptar como grupo também, né? E aí dentro do programa como um todo tem colaborações de diferentes intensidades e, assim, mais de vou atender a demanda aqui porque Nossa Senhora precisa, até coisas mais estruturantes que são feitas com mais calma, sabe? Mas eu acho que assim, a gente está, de novo, chegando no limite do tempo para a nossa discussão e acho que agora a gente precisa de um intervalo, né? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e aí na volta, gente, a gente só